E, bem, meu nome é Flávio, eu sou professor aqui do departamento e eu vou falar um pouco sobre justiça em aprendizado de máquina, ou justiça no aprendizado de máquina, ou justiça na aprendizagem de máquina. Tem várias formas de falar o termo aprendizagem de máquina, né? Acho que o mais comum é aprendizado de máquina. Só que a questão importante aqui é, não sei se eu tenho um roteirozinho, pensar um pouco sobre justiça. E a pergunta que eu faço é se alguém aí sabe o que é justiça. Não sei exatamente, não. Tá. Tornar a coisa de forma que está pronunciada, por exemplo. Para o treinamento de aprendizagem de máquina, manipular resultados, por exemplo. Não ficar enviesado, né? Aí tem um exemplo que eu sempre falo nessa palestra. Vamos supor que eu faça um sistema que vai realizar empréstimos bancários. Então você vai lá, você entra com seus dados no Banco do Brasil, Itaú, seja lá o for, e o sistema vai dar como resposta 1 ou 0 se você recebe um empréstimo ou não. Um sistema que nega todo empréstimo é justo? Nega todos os empréstimos. Mas ele não tem viagem nenhuma. Aí é justo. Mas isso é injusto. Você dá mais prejuízo, pô? Sim. Nós somos clientes, então, teoricamente, nós temos menos direitos. Então, não saúde, por exemplo, teoricamente, todo mundo tem direito a solicitar as coisas. Na prática, tem aquele, esse aí que mais gente está doente, então, tem, eu sou resistente, por exemplo, aquela resistência dos hospitais, Certo. Mas e a gente tem justamente a parte não interessada. concordo plenamente, depende da parte interessada. É meio confuso isso, né? É muito confuso. Entende? Existe um curso de graduação só nisso, chama Direito. E eu não sou formado em Direito. Mas é engraçado o debate, porque é isso, né? Assim, a gente na computação está tendo que aprender um pouco sobre o que é justiça, né? Tipo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só que antes de começar a ter que falar um pouco sobre mim, né? Eu comecei a refletir um pouco assim, qual é a minha pesquisa, né? Assim, se eu quiser talvez falar comigo depois da palestra ou algum dia, o que é que eu faço de pesquisa? Entendeu? E sempre que eu me faço essa pergunta, eu não sei a resposta. Tipo, eu realmente fico na dúvida qual é a minha resposta. Porque na minha graduação eu trabalhei com sistemas distribuídos. E eu trabalhava muito, por exemplo, a gente estudava coisas como assim, sistemas peer-to-peer e compartilhamento de arquivos. Vocês, pirateando arquivos, a gente veio dando uma olhada nisso, né? Eu trabalhei um pouco com recuperação de informação, que era folksonomia na época, que é basicamente tags e hashtags que você deve ver no Twitter e no Instagram até hoje. Com redes sociais, com interação humano-computador e como todo mundo hoje em dia, porque é a área da moda, com aprendizado de máquina e inteligência artificial. Mas quando eu paro para refletir um pouco sobre o que eu faço, existe um eixo comum nessas áreas que não parecem tão relacionadas, que são pessoas. Entendeu? Eu gosto muito da ideia de computação como meio para ajudar pessoas. Né? Tipo assim, aqui você tem pessoas compartilhando arquivos. Né? Aqui você tem pessoas gerando informação. Aqui você tem redes sociais de pessoas. Aqui é interação humano-computador, então com certeza tem pessoas. E até no aprendizado de máquina, geralmente eu trabalho com modelos que têm a ver com dados de pessoas, dados de seres humanos. Entendeu? Então, eu comecei a me colocar nessa brincadeira de alguém que estuda fatores humanos na ciência da computação. Entendeu? Isso explica um pouco que eu já dei curso de várias coisas na graduação, desde sistemas operacionais até ciência de dados, etc. Mas porque eu toco um pouco nessas áreas, pensando muito nesse viés humano, né? E isso gerou o que está muito na moda hoje em dia, que é você dizer que você faz human-centric alguma coisa. Entendeu?
você pensa no programa de computação focado no ser humano. E aqui eu estou falando muito de Human Centric Machine Learning, que é o aprendizado de máquina focado no fator humano, né? E justiça é um dos principais problemas de aprendizado de máquina quando a gente foca em dados humanos, né? Então vamos pensar um pouco o que é um sistema de aprendizado de máquina. Os slides estão em inglês, assim, eu peço desculpa se alguém tiver problema, pode perguntar qualquer coisa, só porque eu já dei essa palestra antes. E o objetivo de qualquer sistema de aprendizado de máquina, no meu ponto de vista, é mais ou menos isso. Você vai ter uma entrada, onde essa entrada é um conjunto X, é um conjunto de tuplas, onde cada tupla dessa vai ter um X, que são os atributos, e vai ter um Y, que é uma resposta, e eu vou ter N instâncias desses atributos e respostas, né? Então, se eu penso, por exemplo, que eu estou querendo reconhecer dígitos que alguém escreveu na mão, os problemas mais clássicos de aprendizado de máquina. E se vocês pegam que a pessoa fez isso aqui, uma linha da esquerda para a direita, qual dígito com certeza não é? Tipo, eu tenho os dígitos de 0 a 9, entendeu? Vocês vão ver só um pedacinho desse dígito, que seria uma linha da esquerda para a direita. O que é que eu elimino logo de cara? O 0. Qual outro? 1. Entendeu? Qual outro eu conseguiria eliminar? O 3, talvez, né? Assim que a pessoa escreva muito reto. Então, para pensar que isso pode ser um 7, por exemplo. Isso poderia ser um 2 um pouco mal feito ou algo do tipo. Pense em outra coisa agora. Então, o meu X aqui seria a imagem, ou uma parte da imagem, e o meu Y seria o dígito, de 0 a 9, atributo para resposta. Pense agora em outro problema, né? Tipo assim, pense que eu vou querer que vocês, o meu sistema de aprendizado de máquina, me diga qual peça de roupa eu estou pensando. Entendeu? E eu falo assim, tem mangas longas. Qual peça de roupa com certeza não é? Uma regata. Um sapato. Uma bota. E quando eu vou colocando mais atributos, sei lá, tem mangas longas e tem botões. Né? Pode ser uma camisa social. Ou algo do tipo. Tudo que vocês estão fazendo na cabeça de vocês não é muito diferente do que a máquina faz, não. Que é o que eu chamo de reconhecer padrões. Entende? Tipo assim, o termo aprendizado de máquina, para mim, ele é um termo um pouco falho. Porque o termo reconhecimento de padrões é mais sentido. A máquina, ela não aprende igual um ser humano. Ela reconhece padrões. Vou até falar uma falha agora, já fizeram a mesma coisa. A máquina, em algumas coisas, é igual ao ser humano, em reconhecer padrões, mas em outras, nem tanto. E é nesse reconhecimento de padrões que a gente meio que tem os problemas que vão surgir agora. Então, aqui é o meu X e o meu Y, atributos, manga longa, manga curta, botões, etc. Y, camisa, bota, seja lá o que for. O objetivo é aprender uma série de parâmetros, θ, geralmente chamamos parâmetros de θ. Esse são poucos slides matemáticos, não importa muito a matemática aqui não, para quem não tiver, talvez seguindo tudo. E, normalmente, a gente aprende esses parâmetros, como a gente chama de maximizando alguma função. Maximizando, que é chamando de uma função verossemelhança. Aprendizado de máquina é um problema de otimização, como talvez o Arbex falou alguns dias atrás. Né? Mas tudo isso aqui são termos matemáticos e computacionais, que de certa forma levam para uma intuição muito simples, que o objetivo de qualquer algoritmo de aprendizado supervisionado, que é os exemplos da aula de hoje, são em discriminar. É para isso que eles servem e é para isso que eles foram criados, para discriminar. Discriminar o 0 do 1, o 7 do 9, a camisa de manga longa para a camisa de manga curta. Entendeu? Mas quando eu falo discriminar hoje em dia, todo mundo meio que levanta a orelha. Assim, discriminar não é uma palavra muito boa, né? Então, esse é o problema, de certa forma. Computação faz isso muito bem, discriminar. Entendeu? Eu consigo criar um código em poucas linhas de Python hoje em dia que faz essa discriminação muito boa. Mas o que é que vocês acham que acontece com esse código quando eu falo assim,
vamos prever quem vai cometer um crime? Vamos prever quem vai, sei lá, ter acesso a um medicamento no SUS? Entendeu? O algoritmo ele vai discriminar, só que ele vai discriminar reconhecendo padrões. Entendeu? E quem já fez qualquer matéria de dados, estatística ou ciência de dados, conhece a máxima que correlação não é causalidade. Entendeu? Mas se o algoritmo discrimina com base em atributos, o algoritmo ele está preocupado com correlações. Entendeu? Então ele vai discriminar muito bem, mas vai usar as variáveis erradas para discriminar. E só para focar um pouco aqui no problema mais, então a gente tem os dados, o nosso conjunto y e x para cada instância. Isso vem de uma distribuição de probabilidade, também a matemática não importa muito. E o código vai gerar o que eu chamo de uma hipótese para prever esse y chapéu, que pode estar errado. Tipo assim, eu posso prever que uma coisa é uma camiseta, mas na verdade é uma camisa social. Eu posso errar ou acertar a minha previsão, que é só o y chapéu aqui. E o grande problema de aprendizado de máquina é que você vai ter meio que o tempo correndo aqui. Você vai receber um conjunto de dados, chamado na sua fase de desenvolvimento ou de treinamento, e você vai fazer o melhor trabalho possível com uma rede neural, ou seja lá o que for, para criar uma função ou um modelo matemático que, ao receber atributos, cospe uma resposta dizendo se aquilo é uma camisa, camiseta, etc. E com sorte, aquele modelo funciona muito bem no futuro, para novas instâncias. Esse é o problema clássico de aprendizado de máquina em uma figurinha. Entende? E a gente assume que o mundo não muda muito, ou seja, que daqui para aqui o mundo é o mesmo. Então a hipótese, como a gente fala, é levada no desenvolvimento e na produção. Então, se os algoritmos são feitos para discriminar, parece que a gente consegue confiar neles para fazer essa tarefa, né? Mas aí a gente pega um exemplo que eu vou destrinchar na aula de hoje, que é um sistema de aprendizado de máquina que existe, se chama de Compass. Entende? E o Compass, qual é a ideia do... Talvez muita gente já viu isso, é um pouco mais batido assim. Alguém precisa, um juiz precisa decidir se alguém vai ser solto da cadeia. Então você já está preso. Entende? E você vai para um júri, vai para um julgamento. E esse julgamento vai dizer se você tem que sair ou não. Então, como tem muitos julgamentos no mundo, nada mais natural para quem é da computação criar um sistema que ajuda nisso. Então, feito um sistema para auxiliar os juízes, que vai dar uma nota de 1 a 10, qual é o seu risco de cometer um crime daqui a 2 anos. É isso que o código faz. Então, foram analisadas várias pessoas no sistema jurídico americano. Elas saíram da cadeia, a gente esperou 2 anos, coletou vários dados de quem reincidiu criminalmente ou não, treinou esse modelo e colocou em prática. A ProPublica, que é uma agência de jornalismo meio tipo Intercept, assim, que investigativo, sei lá, né? Pegou os dados desse sistema e observou, ao comparar casos como esse, que essa pessoa aqui da esquerda, entende? Foi preso por 2 assaltos à mão armada, uma tentativa de assalto à mão armada, e depois que foi solta, teve um assalto de carro. E o sistema dá a nota de 3. Entende? Essa outra pessoa aqui, da direita, teve basicamente 4 pequenos problemas juvenis. Era juvenil. E depois foi solto, não teve mais nada, e tem uma nota de 8. Entendeu? Por que é que o sistema faz isso? E difere essas 2 pessoas. E se vocês querem um pouco de spoiler, isso é comum quando você compara uma pessoa branca com uma pessoa negra. Entendeu? Por que é que ele faz isso? Vocês acham? Estatística. Correlação não é causalidade. Entendeu? Existe correlação entre raça e crime, por motivos sociais, econômicos, etc, etc. Não é causal. Entendeu? Não é causal no sentido assim que ninguém nunca mostrou nenhuma evidência genética entre raça e crime ou coisa do tipo.
Então, esse é um fator que está na sociedade que é refletido nos dados. E a máquina vai pegar isso e vai acabar dando nota alta para pessoas com base na raça. E é aqui que surgem os problemas de injustiça em aprendizado de máquina. Um dos meus preferidos é esse, assim, que também não é utilizado, mas foi um artigo que lançaram, onde fizeram um sistema na China, foi um artigo, não foi implementado, fizeram um sistema na China, né, alguns pesquisadores, para prever se você vai ser um criminoso só com base no seu rosto. E o sistema tem uma boa avaliação no sentido de aprendizado de máquina. Então, essas pessoas aqui parece que são criminosas, essas pessoas aqui parece que não são criminosas, né? Parece que é criminoso estar rindo menos, parece que não é criminoso estar rindo um pouco demais, né? Isso pode ser um ótimo detector de sorrisos, entendeu? Tipo, mas não é um detector de quem vai cometer um crime. Talvez por algum fator, se você é uma pessoa criminosa, você vai rir menos. Se você é uma pessoa que está de boa com a vida, ganha muito dinheiro, você vai estar feliz, né? Tipo, isso não tem nada a ver com o ponto de vista causal. Tudo isso é correlação, entendeu? E é possível treinar esse sistema de aprendizagem de máquina. Eu não trouxe mais exemplos aqui, porque esses lá são um pouco velhos, e isso pode parecer talvez fora do mundo de alguns de vocês, não seja de todos, mas vocês vão estar sujeitos a isso. Por exemplo, é muito comum hoje em dia usar aprendizado de máquina para prever quem vai passar na primeira fase de uma seleção de emprego. Existem empresas treinando as pessoas como fazer vídeos simpáticos para conseguir passar em seleção de emprego. Porque não é mais um alguém avaliando aquilo, é um algoritmo avaliando aquilo, né? Então vocês vão ser avaliados por algoritmos o tempo todo. E surgem essas questões de injustiça, né? Agora o problema é que essa discriminação que a máquina faz tão bem, na sociedade tem conotações e tem implicações óbvias, né? E quando a gente vai pegar, por exemplo, a lei americana, a brasileira vai ser um pouco parecida, né? Se você pegar a lei americana, existem alguns domínios que são regulados. Tipo assim, crédito, empréstimos de banco, por exemplo. Educação, empregos, casas, acomodação pública. Então existem leis indicando que não deve existir discriminação em nenhum desses aspectos aqui. E aqui são as leis americanas que falam sobre isso. Então por que isso é importante, né? Porque os algoritmos agora estão tomando essas decisões. Então se um banco é julgado por decisão de crédito, um algoritmo também tem que ser agora visto como, opa, será que ele está sendo justo em crédito, em educação, nas vagas que aloca para uma universidade? Eu já revisei artigo de um sistema de alocação de bolsas em universidades top americanas. Tipo, eles não querem mais avaliar na mão, então eles querem dar as bolsas meio que automaticamente. Entendeu? Tipo, porque lá tem muita questão de bolsa, etc. Então, mas a educação é protegida por lei. Entendeu? E também existe o que são as classes protegidas, né? Tipo, raça, cor, sexo, religião, nacionalidade, onde você nasceu e sua cidadania, né? Idade, se está grávida ou não, status de família, desabilidade, se você foi um veterano de guerra ou não. E até informação genética são informações que são protegidas por lei. Então, os códigos que a gente faz hoje em dia, que lida com esse tipo de dados, tem que começar a pensar em questões de discriminação, né? E são dois princípios que guiam, ou que tem que guiar vocês, no geral, quando você pensa em questão de discriminação no aprendizado de máquina. Um é o tratamento diferente, de certa forma, que fala que dois indivíduos de grupos diferentes têm que ser tratados iguais. Entendeu? Tipo, e o outro seria o impacto diferente. Tipo, o impacto das decisões tem que tratar indivíduos de forma igual. Para pensar um pouco aqui, por exemplo, não querendo ser polêmico, mas é um sistema próximo da gente, né? No sistema de cotas da Universidade Brasileira. Ela está focada no tratamento ou no impacto? O que vocês acham? No impacto. Entendeu?
E isso meio que mostra na cabeça de vocês que elas são coisas conflituosas, né? Às vezes tem que ter um tratamento diferente para ter um impacto igual, entende? Tipo, não são coisas muito fáceis de conciliar não, certo? É o exemplo do sistema de crédito que nega todo empréstimo. Ele tem um tratamento igual para todo mundo, mas qual é o impacto das pessoas depois, entende? Vai ser diferente. Tem muita gente que precisa daquele empréstimo para viver a sua vida. Tem gente que o empréstimo não faz nenhuma diferença na sua vida. Então isso são questões bem sensíveis. E isso são questões do direito mesmo, que agora a gente da computação tem que começar a pensar. Entendeu? E tem alguns exemplos bem bacanas, né? Tipo assim, isso aqui eu não vou passar muito tempo não, mas isso é um exemplo de uma prova dos bombeiros em Nova York, que observaram que a prova era uma seleção para subir de patente dos bombeiros, algo assim. Então foi uma prova, um teste, etc. Mas observaram que só pessoas brancas foram quem subiram de patente. E esse é um caso bem polêmico, porque alegaram que o impacto das decisões não era igual, entendeu? Tipo, na vida e na sociedade das pessoas. Mas todas eram bombeiros da mesma patente inicial, entendeu? Mas a questão, onde é que está a questão de impacto e tratamento aqui dentro? Então isso são o tipo de coisa que a gente tem que pensar hoje em dia. Então, só para dar um pouco de exemplo, para ver se vocês se interessam um pouco pela área, né? Isso é a área que hoje em dia já tem livros saindo. Está muito na moda nas conferências de aprendizado de máquina. E eu vou falar do Compass só para dar um pouco assim, de visão de como a área funciona. Aqui eu não vou me aprofundar na área, não. Nem também vou me aprofundar nas questões filosóficas. Assim, eu já dei versões dessa palestra que eu fiquei mais perguntando para as pessoas o que é justiça, o que não é, etc. Eu quero mostrar um pouco como a área funciona mesmo, né? Então, tem esse artigo. Se alguém não conhece, tem aqui o link, vocês podem acessar. Só é o que está assim, ProPublica Compass na internet, que vai surgir com certeza. E foi em 2016, ou seja, faz pouco tempo, vai fazer 4 anos agora em 2020. Qualquer palestra de justiça e aprendizado de máquina vai ter o Compass como exemplo, porque é basicamente um exemplo que meio que disparou muito a área para surgir. E existe um programa de computador que é utilizado para prever o futuro das pessoas, se vão sair ou não da cadeia. Na verdade, prever se você vai reincidir criminalmente. Então, a sua nota de 0 a 10, 0, o algoritmo acha que você não vai reincidir, não vai cometer mais nenhum crime daqui a 2 anos. 10, o algoritmo acha que você vai realmente cometer um crime daqui a 2 anos. O juiz dá aquela nota e decide se libera você ou não. O algoritmo em si não toma decisão. É meio que um sistema de apoio à decisão que o juiz vai olhar e tomar aquela decisão. Mas se você conversa com o povo de direito, como eu já conversei um pouco assim ultimamente, é igual eles falam, né? Tipo assim, um juiz tem uma pilha desse tamanho de coisas para julgar. Ele vai ver aquele númerozinho e ele vai começar a usar aquele número para fazer o julgamento mesmo. Assim, não zombando a área, nada disso assim, mas é porque é um trabalho difícil mesmo. É uma coisa assim, o ser humano vai tirar um momento, ele vai cansar e vai começar a usar aquilo ao seu favor, né? Então, foi feito um estudo para entender como algoritmos se discriminam. Então, esse estudo da ProPublica é muito bacana. Não é um artigo científico, mas é muita cara assim de um artigo científico, né? Então, o que é o Compass? Foi desenvolvido em 98. É usado até hoje. E o Compass basicamente prevê qual é a sua chance de ter uma reincidência criminal. É desenvolvido, ou era desenvolvido por essa empresa chamada Northpoint, que mudou de nome para Equivot, não sei porque mudou de nome, não sei se tem a ver com essas críticas de hoje em dia. E tem um manual online dizendo muito como usar o Compass, mas fala muito pouco sobre como o Compass funciona por baixo. Que também é um outro problema que a gente tem em aprendizado de máquina. A gente usa algoritmos sem saber o que estão fazendo. Entendeu? Ninguém sabe muito bem como o Compass funciona por baixo. Isso é um trabalho de engenharia reversa. É um trabalho que eu queria entender o que o código faz por baixo. O sistema foi usado, ou ainda é usado, na Flórida, Nova York, Wisconsin, Califórnia e outros estados. E basicamente o problema que a gente vai aprendendo hoje em dia, né, é que são os dados, né? Assim, uma vez eu estava numa mesa redonda com a professora de direito e ela tem muito esse argumento, assim, a sociedade é enviesada. Tipo, meu
falasse assim, vocês não vão resolver esse problema com computação. Eu tenho minhas dúvidas se... Eu não acho que a computação vai resolver o problema de justiça sozinho, obviamente, que não é a nossa área, nós não somos do direito midiático. Mas talvez dialogando nas duas áreas, consiga ajudar uma outra, né? Então, os dados são bem enviesados. E basicamente, cada estado americano tem algum tipo de ferramenta como essa, para prever se você vai ter uma reincidência criminal. E eu não sei se tem um slide aqui, mas só para parar aqui nesse slide, né? Ninguém sabe muito bem como esse modelo é treinado, mas a gente sabe quais são os dados que entram nesse modelo. Entendeu? Então, a própria nota não é divulgada, mas é um modelo interpretado de máquina. Só que esse modelo, deixa eu ver se tem aqui alguns dados, não tem não, ele não é feito com base na sua raça. Ele é feito com base no questionário. Entendeu? Alguma pessoa do Serviço Social americano vai chegar para você no questionário e vai lhe dar um questionário para você responder algumas perguntas. Raça não está lá. Agora, o que é que vocês acham que pode ser usado ao invés de raça e correlaciona com raça? Oi? Renda? Bairro? Entendeu? Tipo, existem várias variáveis sobre vocês que correlacionam com sua raça, que levam o algoritmo a levar para aquilo, né? Então, às vezes... Oi? Dependendo do caso, já é uma reportagem que fala que ele está nos Estados Unidos, dependendo do caso, até o nome próprio pode indicar raça. Pode. Zendaya. Esse nome que... Esse nome é comum em tal raça. E aí já... É isso, eu falo para você James, Jim, Jack. Qual você acha que é a raça da galera toda? Branco. Tipo, é bem mais comum, é no americano, né? Então, tudo vai ter um indicativo, de certa forma ou outra. Deixa eu ver o que mais. Tiffany. Tiffany é um nome bem... muito assim, de pessoas brancas americanas. Então, o seu nome fala muito sobre quem você é. E é uma coisa meio engraçada, né? Porque não fala raça lá, também não é usado nome, mas tem perguntas como uso de drogas, tem perguntas como pessoais da pessoa que faz a avaliação. Você acha que essa pessoa está num ambiente não seguro? Então entra o viés de quem está fazendo o questionário, entendeu? E tudo isso é usado como entrada para o algoritmo, né? E o algoritmo acaba tendo esse problema. Então não é muito pouco como funciona, mas são um pouco os dados de entrada. Então, a maioria das pessoas que estão na cadeia, elas respondem um questionário. Esse questionário vai para o software e o software dá uma nota de risco, né? Então aqui eu tenho um questionário, acaba que eu tinha aqui um questionário, e é muito bacana esse documento, que ele meio que mostra alguns fatores bem bacanas. Aqui tem o seu nome, gênero, mas eu acho que não é usado no algoritmo, etc. Mas tem perguntas tipo essa aqui, baseada na sua opinião pessoal, ou seja, da pessoa do serviço social. Você acha que essa pessoa faz parte de uma gangue? Sim ou não? Alguém vai lá e responde se você faz parte de uma gangue na sua opinião pessoal, né? Tem outros aqui, se você viveu com seus pais e eles se separaram, com quantos anos eles se separaram? Entende? Tudo isso tem correlação com questões raciais. Quantos seus amigos já foram presos? Etc. Entende? Então são várias perguntas. Quantas vezes você se mudou nos últimos 12 meses? Tá? Então são várias perguntas que, mesmo se você pega o algoritmo e esconde aquele atributo sensível que é protegido por lei, essas perguntas vão correlacionar com o atributo sensível que é protegido por lei. Entendeu? E vai ter problemas. Isso meio que mostra que o problema não é só um de esconder dados. Não é só a gente pegar assim, um código e falar, não use mais gênero, não use mais raça, não use mais idade. Tem outras coisas que vai impactar aí o seu código. Entendeu? Compass usa algoritmos clássicos de aprendizado de máquina, que está no documento. Então eles testaram tipo regressão linear, logística, SVM, random forest, etc. Eles citam esses métodos, então parece que eles usam esses métodos por baixo. E
E eles falam assim, basicamente, olha, como a gente dá a nota? São vários métodos e regressão e aprendizado de máquina, leia esses livros. Cada livro desse tem 1000 páginas, né? Mas assim, a resposta está lá dentro. A gente nem sabe nem qual modelo está executando aí no Compass. E o que o Compass faz é ele dar uma nota, certo? E essa nota vai ser de 1 até 10, dizendo o seu risco de reincidência criminal. A nota vem com base nessas variáveis aqui. Aqui estão as variáveis que eles criam depois do questionário. Aqui está o que eles respondem, que é o seu risco de reincidência. Aqui está um pouco a brincadeira que acontece. Cada variável dessa recebe uma nota normalizada para cair num BIM de 1 até 10. Ou seja, você recebe nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 em cada variável dessa, inclusive nas respostas, que é a violência, que é a chance de reincidência criminal aqui. E só existe uma equação no manual, dando um exemplo de como a nota poderia ser computada, né? Que é basicamente assim, pode levar em conta a idade, pode levar em conta a idade quando você foi preso, educação violenta, vocação educacional e a seu histórico de não ser uma pessoa que está bem assim com a polícia, etc. Mas eles não usam isso, é só um exemplozinho que mostra lá no algoritmo, né? Aí o que foi que a ProPublica fez? Olha, a gente não sabe como esse código funciona, mas a gente vai pegar esses dados, entendeu? E foi escolhido o Compass por conta da popularidade do sistema Compass, né? Aqui tem mais alguns exemplos, que talvez mostre qual é o problema. Então o artigo meu começa com essa evidência anedota, assim, né? Anecdotal evidence do problema. Aquele é o primeiro que eu mostrei. Aqui tem outro, pessoas que existem, né? Aqui tem uma pessoa branca e uma pessoa negra. Tipo, essa aqui tem uma tentativa de assalto e 3 prisões depois por posse de drogas, né? E essa outra pessoa aqui foi basicamente uma prisão sem violência nenhuma, não fez nada, depois de 2 anos foi solta, essa é a nota de 10. Esse aqui teve 3 DUI, que eu não sei o que é. DUI. Alguma coisa do que um caso de violência doméstica, depois foi solto, nota de 1. E essa mulher aqui teve 2 ofensas pequenas, não fez nada depois de 2 anos e recebe uma nota de 6. Então isso é a primeira coisa que meio que levanta a sobrancelha das pessoas. Olha, tem alguma coisa estranha nesse código. Esse código é alguma coisa um pouco esquisita aí, né? Só que esse tipo de evidência é óbvio para jornal. E a gente tem que ter uma coisa mais pé no chão para fazer essa análise. E o que é muito bacana é que eles usaram ferramentas estatísticas e aprendizado de máquina para criticar o Compass. Você tem que usar machine learning para entender. Machine learning. Então eles foram na cidade de Powell County, na Flórida, e receberam todos os dados para as 18 mil pessoas que foram avaliadas em 2013 e 2014. Entendeu? E depois que eles pegaram todos os dados dessas 18 mil pessoas, eles fazem um filtro das pessoas que foram realmente avaliadas no pré-julgamento, ou seja, antes de serem julgadas, né? O Compass rodou antes de serem julgadas, ficou com 11 mil pessoas. Dessas 11 mil pessoas, eles pegaram a nota do Compass, que vai de 1 até 10. 10 é o maior risco. 1 para 4 é considerado baixo, 5 para 7 é médio, 8 até 10 é considerado alto. Essa é a resposta do Compass. Existe o risco de reincidência criminal, o risco de reincidência violenta e o risco de você não aparecer com julgamento futuro, ou algo do tipo. Entendeu? E a primeira coisa que eles fizeram foi tipo assim, tá, a gente tem a nota do Compass e a gente tem os dados demográficos das pessoas. Vamos entender o que o algoritmo faz? Ciência de dados BA/A, plotar um gráfico. Então aqui a gente tem a nota das pessoas negras, né? E você vê que o algoritmo dá basicamente uma distribuição mais ou menos uniforme de notas de 1 até 10 para pessoas negras. Você pode dizer, pô, então o algoritmo não tem nenhum viés para pessoas negras em teoria, você vê que as notas são bem uniformes aqui. Mas compare com pessoas brancas,
onde geralmente a nota é bem concentrada em 1. Entende? Então, boa parte das pessoas brancas tem nota de 1. E para as pessoas negras vai ser mais uniforme aqui, né? Então você tem mais chance de estar aqui nesse lado direito, que é a nota maior, já mostrando algum tipo de disparidade. Aqui é o risco violento, entende? Risco violento vai ter essa forma por duas raças, entende? Mas ainda assim pessoas brancas têm uma nota bem menor em risco violento, né? Mas talvez o mundo seja assim, talvez os dados sejam simplesmente assim, né? E a gente continua meio que andando para frente. Porque isso não quer dizer necessariamente que o algoritmo está sendo injusto, etc. Mas a evidência vai crescendo, né? Tipo, então o que está tentando fazer aqui é meio que a engenharia reversa do algoritmo. E para fazer essa engenharia reversa, o que foi que os autores da ProPublica fizeram? Né? É um texto bem longo, tem várias análises estatísticas bem bacanas ainda, mas eles pegaram as variáveis demográficas, que são protegidas por lei, e verificaram se essas variáveis demográficas conseguem prever a nota do Compass. Porque isso, de certa forma, fala assim, olha, mesmo se o Compass não está usando essa variável, usar ela seria tão bom quanto, entendeu? Indicando que tem algum problema aí no meio, né? E foi encontrado, por exemplo, aqui é o risco de reincidência criminal, aqui é um modelo de regressão logística. Quem não entendeu a regressão logística, não importa muito, só pense que quando essa nota aqui é positiva, quer dizer que aumenta a chance de eu prever que você vai reincidir criminalmente, e pessoas negras, por exemplo, têm a nota positiva mais alta do que as outras raças, entendeu? Dizendo que o algoritmo vai ter algum tipo de correlação entre raça e a nota que vai ser dada para a pessoa. Outras variáveis que vai ter aqui são raças tipo nativo americano, hispânico, perto de zero, como não tem asterisco não é importante. E aqui talvez seja as variáveis que mais importam, né, que é o que mais deveria importar. Tipo assim, quantas vezes você cometeu crimes antes, né? Tipo assim, você já teve reincidência criminal antes? E você vê que essas notas são bem menores do que a raça. E também do que a idade, né? Indicando que o algoritmo está pondo mais peso na demografia do que em questões reais que ele deveria estar colocando preto. E isso também acontece para a reincidência violenta. Assim, a história lá não é tão diferente, não. Aqui a nota é até maior, 3, porque tem mais importância aqui do que antes. E onde devia ter importância, não tem tanta importância. Então isso mostra também como correlação não é causalidade, isso aqui também não é causalidade, mas começa a levantar dúvidas se esse código é justo, se esse código não é justo ou não, né? Então o que é que vai acontecer agora? A gente vai começar a entender, de um ponto de vista bem alto nível, o que é justiça quando a gente pensa em computação e como talvez alguém da computação consegue ajudar alguém do direito, alguém da educação, alguém de outra área, em questões como essa. Nosso trabalho aqui é muita computação como meio, não como fim. Então, a gente trabalha com os outros para criar esses modelos. E vamos ver o que a gente pode trazer para os outros para melhorar nessa questão, né? E o grande problema de justiça, como eu falei aqui no início da matéria, é que tem umas 30 definições de justiça. Não tem só uma, não. Tem um tutorial ótimo, tem esse vídeo no YouTube. Vocês podem pegar os slides depois online, né? Só colocar esse nome aqui do Arvind Narayanan, Fact Conference 2018, tem um tutorial, onde ele vem com 21 definições de justiça. E é bem bacana de assistir, né? Tipo, e tem esse outro artigo que pergunta o que é justiça, também em 2018, que vocês veem que é um assunto um pouco novo, né? Que vai vir com uma tabela com 28, eu acho, nessa aqui, já está em 30 e pouco, só vai crescer, definições de justiça. O mais engraçado disso é que nenhuma delas é uma definição necessariamente assim, filosófica do direito, etc. Isso são métricas, são números. Né? Então tudo isso é a computação tentando pegar questões do direito, de tratamento diferente, impacto diferente, e converter em números, para conseguir trazer a máquina para trabalhar para esse mundo. E como é que são esses números que a gente talvez consiga trabalhar, né? Então o nosso algoritmo vai aprender um modelo, que vai vir nesse teta-chapéu aqui, né, que são os melhores parâmetros do algoritmo.
E os nossos dados vão ter atributos sensíveis e não sensíveis. S são os sensíveis, N são os não sensíveis. Né? Tipo, e uma forma de pensar em justiça, que é uma forma um pouco falha, é como a gente falou aqui, né? Então, N é não sensível, o que seria N? A sua nota numa prova. Isso não é sensível, necessariamente. Se você fizer a prova, você tem uma nota. Então, tipo, talvez seja, mas vamos deixar contar. O que seria não sensível? A sua data de nascimento. Né? O que seria sensível? Seu gênero, sua raça, alguma coisa. E vocês conseguem ver aqui, faz muito tempo que eu vejo esse exemplo, mas que talvez isso não é tão balanceado. Eu tenho 2 pessoas zero aqui, talvez assim, 2 mulheres e 3 homens. Então quer dizer que meus dados não são balanceados. Né? E uma forma de pensar em fazer isso é o que é chamado de ter alguns tipos de balanceamento pré-treino. Então, antes de treinar o código, eu vou alterar os meus dados para garantir que tenha uma representatividade igual de todo mundo. Sabe? Porque pode ser que o código é enviesado para pessoas negras, simplesmente porque tem muito mais dados de pessoas negras lá. Então eu vou meio que filtrar os dados para deixar tudo igual, né? Mas qual seria o problema com isso? Vocês acham? Alguém? Qual foi o problema que eu falei alguns slides atrás? O Compass usa raça, não usa raça. Né? Então, se eu mesmo apagar aqui e balancear, outras variáveis poderiam impactar. Assim, mudar os dados, o meu que não teve essas correlações. Talvez não ficou muito claro assim, mas estou pensando que vai separar a coluna, mas o mesmo problema vai existir aqui também. E o que a gente faz, isso aqui seria o clássico, onde o clássico é 2018, 2019, né, que é uma área que evolui muito, muito rápido, é pensar em como a avaliação de um código de aprendizado de máquina funciona. Né? Então, ao invés de pensar no pré-treino, a gente pode pensar no pós-treino, que eu vou fazer agora, ou até mudar o algoritmo para ser justo durante o treino dele. Porque eu não vou falar muito disso aqui não, porque não tem tempo na apresentação. Mas tem 3 formas de tratar: pré-treino, durante o treino e pós-treino. Então, pensando aqui no pós-treino, vamos avaliar um pouco o código, né? Então, diferentes algoritmos ou diferentes problemas focam em maximizar diferentes métricas. Entendeu? E essas métricas vêm do que é chamada da matriz de confusão. Entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês uma matriz de confusão, qual é a carga dela, né? Então aqui eu tenho nas colunas a nota, que é a previsão, que é Y chapéu. Entende? Então, Y chapéu é igual a 1, quer dizer que o algoritmo me deu um alto risco, ou seja, uma alta chance de eu incidir criminalmente. Mas a coluna aqui tem a ver com a previsão. Y chapéu é igual a 0, tem a ver com eu prever que você não vai ter um alto risco. E as linhas tem a ver com o que realmente aconteceu. Então você espera 2 anos e você vê que depois de 2 anos tem pessoas que realmente tiveram reincidência criminal e tem pessoas que realmente não tiveram reincidência criminal, daquelas que foram soltas. Existe um problema em todo o sistema que a gente só consegue avaliar quem foi solto. A gente não consegue avaliar quem ficou preso. Porque se você ficou preso, eu não sei o que acontece. Se você reincidiu, não tem. Então tem um pouco de viés na própria brincadeira aqui. Certo? Então aqui é o verdadeiro, aqui é a minha previsão. E voltando um slide para trás, uma forma simples de pensar no problema é você pensar em ter uma representatividade igual em cada uma das células dessa matriz. Então isso quer dizer o quê? Que meu algoritmo vai ter a mesma taxa de acertos nas previsões, que é chamada de precisão. Quando eu pego essa célula aqui, que são os verdadeiros positivos, o que eu acerto, e normalizo pela coluna, que é chamada de precisão. Então eu falo assim, o meu algoritmo tem que ter a precisão igual para as duas raças. Ou revocação, que é tipo assim, de quem eu previ quantos eu acertei, tem que ser igual. Ou de quem realmente teve reincidência, quantos eu acertei, tem que ser igual. É só uma diferença normalizar por linha e normalizar por coluna aqui. E eu posso pensar em várias métricas de igualdade aqui já. Eu tenho que ser igual nessa taxa, ou nessa aqui.
ou nisso por isso, ou nisso por isso. Então, tudo isso são métricas simples que a gente pode usar para pensar em justiça. Está clara a matriz? Todo mundo? Ok? Então, vamos em frente. Diagonal principal acertos, diagonal secundária são os erros. Isso, sim. Então, agora para pensar nos dois erros, né? O que é que acontece quando uma pessoa realmente reincide criminalmente? Eu sei disso que eu estudei, esperei 2 anos e vi os dados. Só que eu digo que ela não vai reincidir criminalmente. Qual é o impacto disso na sociedade? Alguém? Oi? Isso quer dizer o quê? Eu soltei um provável criminoso. Agora, o que a gente está falando é o seguinte: como tem um risco no futuro, e eu previ que não ia ter o risco, soltei a pessoa, soltei alguém que muito provavelmente vai cometer um crime. Mas como eu estou observando no passado, soltei alguém que realmente cometeu um crime. E essa aqui, qual é o problema dela? Vai deixar preso alguém que não vai reincidir. Vou deixar preso alguém que é inocente, certo? Essas taxas de erros não são iguais entre pessoas negras e brancas. Qual vocês acham que é maior para pessoas brancas? Qual vocês acham que é maior para pessoas negras? Pessoas negras são soltas, pessoas negras inocentes, o algoritmo tende a deixá-las presas. E pessoas brancas que reincidem, o algoritmo tende a soltar elas. Então isso meio que mostra qual é o problema aqui de justiça. E cada taxa de erro dessa, você vê que é um impacto diferente na vida de alguém e na sociedade. Que meio que levanta quais são esses problemas de justiça. Né? Então aqui você tem alguém criminoso que foi solto, aqui você tem alguém inocente que foi mantido na prisão. Né? E como a nota é de 0 a 10, né? Um dos problemas comuns em aprendizado de máquina, só para mostrar um pouco como é o problema aqui, né? Como é que ele funciona, vamos assumir que eu tenho essa população de indivíduos. Deixa eu lembrar disso aqui. Os roxinhos, que são esse aqui. Os roxinhos são as pessoas que eu observei que tiveram uma reincidência criminal. Os laranjinhas não tiveram uma reincidência criminal. E aqui está a nota do algoritmo de 1 até 10, só que só tem 1 até 3, para cada pessoa. Então esse indivíduo aqui, o algoritmo diz que a nota é 1, esse aqui diz que é 2, esse aqui diz que é 3. Como o algoritmo dá uma nota de 0 a 10, e eu quero dar uma previsão 1 ou 0, um problema comum que vocês podem enfrentar, ultra simples do mundo da aprendizagem de máquina, ultra simples mesmo, é dizer assim, onde é que está o meu ponto de corte? Todo mundo acima de 7 é positivo, todo mundo abaixo de 7 é negativo. Está claro? Qual é a brincadeira? Ok. Então, se a brincadeira está clara, vamos começar a brincar dela. Se eu falo que todo mundo maior ou igual a 2 é um risco, eu vou prever como 1. Qual é o meu TP aqui? Oi? 3 em cada 4. Porque eu tenho 3 que realmente reincidiram e eu previ 4 que não reincidiram. Então a minha precisão é 3 quartos. Aqui é o que eu previ. Agora qual é, por exemplo, a minha revocação? Que seria, desculpa, isso aqui, né? Quantos que realmente cometeram crime eu peguei? Não. Eu previ 3 em 4, mas todos cometeram eu peguei. Então a minha revocação é 1 e a minha previsão é 3 em 4. São duas métricas diferentes. Uma é normalizando aqui a previsão e a outra é normalizando aqui a minha coluna. O que realmente aconteceu eu peguei todos. Entendeu? E ali é o que eu previ, o que mostra a diferença dessas métricas. Então aqui o meu TP é 3, eu acerto 3. O meu FP é 1. Agora note que o meu falso negativo é 0. Eu não tenho nenhum falso negativo. Por isso que a minha revocação ela é sem
Eu pego todo mundo que realmente cometeu aqui um crime, e o meu TN aqui também seria 3, mas é o que mostra o problema. Se eu fizer D maior ou igual a 1, eu fico nesse caso aqui. Agora, qual vai ser o meu TP? Ainda vai ser 3, né? Mas agora vai ser 3 dividido por 7. Entendeu? Vai reduzir aqui a minha média. Isso meio que mostra que só brincar com essa nota vai mudar um pouco os números nessa matriz de confiança aqui. Não é isso que vocês fazem necessariamente, mas é um pouco isso que acontece quando você está tunando um código de aprendizado de máquina. Entendeu? Você vai escolher o melhor modelo, aqui o melhor modelo estou fazendo com base no ponto de corte, e a escolha desse ponto de corte vai reembaralhar os números nessa matriz de confusão. E geralmente você escolhe uma métrica que você quer, ou talvez você escolhe 2 métricas que você quer. Eu quero um algoritmo bom nisso ou bom naquilo, né? Só que você vê que é um algoritmo bom numa coisa, talvez seja bom em outra coisa. E vai levar onde eu quero chegar, que é impossível ser justo nessa brincadeira da matriz de confusão. Existe uma prova matemática bem simples, que mostra que é impossível você ter para 2 populações justiça com base na matriz de confusão. Então, revocação seria normalizar nas linhas, o que é verdade. TP dividido por TP mais FN. Precisão seria isso aqui. Como é que a gente brinca de maximizar cada uma delas, né? Tipo, o que é comum de fazer é um gráfico como esse, onde aqui você tem sua taxa de falsos positivos, que é esse número aqui, entende? Você quer que falsos positivos seja baixo. E aqui você tem sua taxa de verdadeiros positivos, que é o nosso TP aqui. Você quer que esse número seja alto. Como a população é fixa, existe uma troca de um lado para o outro aqui, de acordo com o meu código, né? Se eu tenho uma taxa de falso positivo igual a 0, que é uma coisa boa, eu vou ter um verdadeiro positivo igual a 0 também, que é uma coisa ruim. E dependendo do seu ponto de corte, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui é o ponto de corte mais forte que tem, né? A curva fica melhor ou pior. Aí você meio que, com base nessa curva, pode escolher um ponto de corte que o Compass escolhe, que é 4. Todo mundo maior ou igual a 4 recebe uma nota alta. Mas cada ponto de corte desse aqui, entende? Vai ter uma matriz diferente dessa e vai ter um impacto diferente na brincadeira. E o Compass fala nos seus estudos que eles são um bom código de aprendizado de máquina, que eles têm o que é chamado de área embaixo da curva, que é AOC, de 0,727. E sim, isso aqui é uma métrica boa, indicando que esse modelo funciona bem, né? Então eu estou ficando sem tempo aqui, mas deixa eu só falar aqui rapidinho o que o Compass faz. Ele tem uma taxa de verdade positiva ou revogação de 87%. 80%. Então, basicamente, 80% dos casos ele captura na prática, né? Agora vamos brincar de ver essa matriz de outra forma aqui, como realmente são os dados do Compass. Então, depois que eu rodo o código, eu vou ter a matriz dessa forma aqui, e eu vou comparar agora 2 matrizes. Eu vou comparar uma matriz para pessoas negras e uma matriz para pessoas brancas. Aqui, esquerda, pessoas negras, direita, pessoas brancas, né? E como é que funciona? O Compass fala, olha, na minha coluna, a minha taxa de descoberta falsa, que é esse número aqui dividido pela coluna, é 0,37 para pessoas negras, e a minha taxa de descoberta falsa, que é esse número aqui dividido pela coluna, é 0,40 para pessoas brancas. Meu algoritmo é justo, está quase igual os dois. Se esse número aqui é 0,40, esse aqui é 0,60, se esse aqui é 0,40, esse aqui é 0,60, meu código está quase igual para os dois, né? Qual é o problema disso? Eu estou olhando para quê aqui? O que é a coluna da matriz? Predição, né? Então, meu algoritmo é justo com base no que eu previ, não com base no que realmente aconteceu. Para você ver um problema um pouco difícil, né? Aí eles olham para essa outra coluna,
veem que as taxas são um pouco diferentes, mas são bem próximas uma da outra também, e falam, opa, nosso algoritmo aqui tá bom, né? O que é que a ProPublica fez? Mudou a brincadeira um pouco. Entende? A ProPublica olhou assim, não vou olhar para a coluna não, vamos olhar para as linhas, né? Que é o que realmente acontece. Então a linha é quem realmente reincidiu criminalmente. Então minha taxa de falso positivo, que é 805 agora, não dividido pela coluna, mas dividido por 805 mais 990, é 0,45 para pessoas negras e 0,23 para pessoas brancas. Que é aquela brincadeira que a gente falou antes. Entende? O algoritmo vai tender a liberar mais pessoas brancas que cometem crime e deixar preso mais pessoas negras que não cometeram crime. Isso é o ponto de vista dos dados. Isso é o ponto de vista da previsão. Note que eles são bem diferentes. Entende? O impacto no mundo real. Né? E o Compass falando só para uma direção aqui, meio que indicando que o algoritmo é muito bom e muito justo. Né? E aqui eu tenho também a mesma coisa pensando em cima. Né? Então, comparando as taxas, né? Pegando aqui essa taxa de cima, pessoas negras que reincidiram e tiveram um risco baixo são poucas, mas pessoas brancas que reincidiram e tiveram um risco baixo são bem mais. Mais pessoas brancas criminosas são soltas. Essa é a brincadeira do algoritmo. Tá claro? Tá? A gente continua caminhando aqui, meio que pensando naquela consequência que a gente falou antes, né? Deixa eu ver aqui meu tempo. Talvez eu passe uns 5 minutinhos. Então, o que acontece, e isso é que é bacana que começa a ver o lado da computação e o lado da matemática, né? É que a gente entende desses números e consegue falar, às vezes, sobre problemas que exigem com esses números, né? E tem 2 artigos, acho que são 2017 talvez, que falam sobre a impossibilidade de justiça na prática, entende? Que estão no fim dos slides. E na prática, a gente tem que pensar nesses algoritmos como dando uma nota de probabilidade. Que essa nota de probabilidade vai ser esse score de 1 até 10. Entende? Tipo 1%, 2%, 3% é 10%, que é basicamente o DCO score. E ao invés de pensar no código agora como um código que vai ser 1 ou 0, vamos voltar para um código que dá uma nota entre 0 e 1, ou uma nota entre 0 e 10, que é o caso do Compass. Que é esse chapéu aqui, que é o meu score, ou a minha nota. E vamos pensar em probabilidades pensando em variáveis aleatórias. Então, R é a raça, Y é o valor real, se reincidiu ou não, isso não é a previsão, e S é a nota, que é a previsão do algoritmo. Então, pode ser assim, uma pessoa branca que não reincidiu recebeu a nota de 0,2, ou uma nota de 2 no Compass. Entendeu? E cada distribuição dessa vai ter, cada variável aleatória dessa vai ter uma distribuição de probabilidade. Né? Então, existem a probabilidade das pessoas serem brancas, que é só a fração de pessoas brancas ou negras, se é igual a 1 ou 0 qualquer, não importa muito, no nosso mundo. E existe a probabilidade das pessoas serem negras, ou homens, mulheres, ou qualquer 2 grupos aí que tem. E isso vai ser simplificado em sigma, que é chamado da taxa de prevalência. Entende? Então, só para mostrar algumas definições de Fairness, ao invés de mostrar 21, eu vou mostrar 3 delas para chegar na prova da impossibilidade. Entende? Então, quando y é igual a 1, quando a pessoa não reincide criminalmente, eu vou botar essa bolinha vermelha cruzada. Quando y é igual a 0, eu vou colocar essa bolinha verdinha, tentar com o tracinho ali, né? Uma das notas de justiça que existe é chamada de calibração. O que é calibração? Pegue o seu algoritmo, execute ele, faça as previsões. Você não está usando o algoritmo no dia a dia ainda. Então isso quer dizer o quê? Você sabe a resposta. Antes de rodar o código apesar de máquina no dia a dia, você sabe a resposta dos seus dados de treinamento e dê uma olhada nos 2 grupos quão calibrado eles são. O que é ser calibrado? Quer dizer que a probabilidade de você prever dado uma nota e uma raça tem que ser igual
para qualquer nota e qualquer raça. Então, basicamente, isso aqui é um algoritmo calibrado. Um algoritmo calibrado aqui, para nota 1, são 3 previsões negras, 3 brancas. Para nota 1 aqui, 3 negras. Aqui é a resposta real, né? Para a previsão 1, são 3 pessoas negras, 3 pessoas brancas. Então, 3 reincidências, não reincidências, 3 reincidências, não reincidências, 3 reincidências, não reincidências. Para qualquer nota, que é a minha previsão, que eu dou aqui, a fração de uns é igual. Então, meu código ele é calibrado. Esse aqui não é calibrado para o score igual a 2. Porque essa probabilidade aqui agora de 1 vai ser 3 sobre 9 para pessoas brancas e 3 sobre 6 para pessoas negras. Não é. Aqui. Seja, tem que somar os dois, né? Tipo, tá certo, né? Tá certo. Tá certo, 50%. 3 sobre 6. Certo. Tipo, certo. E aqui também é um caso não calibrado para todas as notas. Então a gente pensa em frações mesmo. A gente consegue avaliar essa calibração. E calibração quer dizer o quê? As notas do meu algoritmo têm o mesmo significado. Calibração quer dizer o que também na prática? O meu algoritmo tem um tratamento igual. Ele trata todo mundo igual. Não fala nada de impacto igual. Fala de tratamento igual. Então é isso que eu quero falar. Algumas métricas dessas são tratamento, outras são de impacto. Outra métrica é a paridade preditiva. Então, qual é a fração de uns das notas que eu falei que era maior que um threshold? Isso aqui é a precisão, que é normalizar por coluna. Entende? Então, se eu pego basicamente a minha previsão sendo igual a 1 para qualquer pessoa com nota maior ou igual a 2, vou estar calibrado aqui, porque a probabilidade de y ser igual a 1 é 4 dividido por 7. Isso, que eu tenho 1, 2, 3, 4, e eu tenho 7 maior ou igual a 2. Aqui também é 4 dividido por 7. Mas note que esse algoritmo ele não é calibrado, mas ele tem uma noção de justiça para todos aqueles que têm a nota maior ou igual a 2. Então eu posso ter um código que é calibrado e ter uma predictive parity igual, mas eu posso ter um código que não tem uma predictive parity igual, que tem uma predictive parity igual, mas não é calibrado. E essas duas são também tratamento. Pensar em tratamento é mais fácil quando você pensa que o algoritmo é condicionado na sua resposta. Uma outra noção de justiça que a gente pode pensar também seria as taxas de erros, que o meu que não tem aqui no slide, eu peço desculpas, mas estou ficando sem tempo também, né? Então o paper analisou o Compass e viu assim, olha, realmente o Compass, aqui seria o intervalo de confiança, dá notas iguais para cada decil, brancos e negros, então ele é calibrado. E tem esse predictive parity, que é a precisão quase igual também, e também é calibrado. Aí vem agora a desculpa que eu queria falar, que são as que mudam um pouco, né? Note que a notação agora, o Y não está na esquerda, está aqui. O que é que isso quer dizer? Dado que a pessoa realmente não reincidiu, ou dado que a pessoa realmente reincidiu, a nota, ser menor do que um threshold, ou ser maior do que um threshold, tem que ser igual. Isso é só um termo bonito para falar assim, ao normalizar por linhas, que é o que a gente fez antes, as duas taxas têm que ser igual. Então isso tem a ver com revogação. Quando isso foi analisado no Compass, foi visto aqui, eu não expliquei com calma, mas cada cor aqui é uma raça diferente. Você começa a ver que na taxa de falso negativo e na taxa de falso positivo, começa a ter essa disparidade no sentido da revogação aqui. Que é a mesma coisa que eu mostrei antes, com a matriz de confusão, para várias escolhas aqui do que é um risco alto e do que é um risco baixo, né? Então, essas duas disparidades de tratamento, essas duas disparidades de impacto, né? Que tem a ver com o que realmente aconteceu. Essa aqui
e disparidade de impacto, que tem a ver com o que realmente aconteceu no futuro. Agora, se eu pego esse gráfico e eu penso essa matriz, e eu penso ela da seguinte forma aqui. Sigma é a minha fração de pessoas que reincidiram e 1 menos sigma é a fração de pessoas que não reincidiram. Então, basicamente, aqui, sigma é a soma dessa linha, 1 menos sigma é a soma dessa linha, do que é verdade. Entende? E eu divido por n só para ter uma taxa de uma forma ou de outra. E aqui eu tenho várias taxas, FPR é essa taxa nessa linha, e PPV é essa taxa nessa linha. Uma é precisão, outra tem a ver com revogação. E eu tenho aqui 1 menos FNR, que não importa muito o nome, onde basicamente é TP dividido por TP mais FN. Então, uma é essa taxa aqui, outra é essa taxa aqui. Não, uma é essa aqui e a outra é essa aqui. Certo? Como é que a prova funciona? Se eu pegar essas taxas, eu consigo reescrever elas da seguinte forma. Tipo, não se preocupe muito qual é o significado de cada uma delas aqui, mas se preocupe um pouco em que eu consigo sair cortando, por exemplo, TP com TP aqui, TP mais FN com TP mais FN aqui, e vou chegar exatamente em FP, dividido por FP mais TN, que é o que está do lado esquerdo aqui. Então aqui eu tenho, se eu cortar isso com isso, vai embora. Se eu cortar isso com isso, vai embora. Chegando no lado esquerdo. Essa aqui é uma igualdade matemática. Se eu reescrevo isso, eu vou chegar na seguinte equação. A taxa de falsos positivos, que é FP para mais TN, que é o que estava aqui, ela é igual à incidência dividido por 1 menos a incidência, que é o que está aqui, 1 menos PPV dividido por PPV, e 1 menos FNR, que seria essa média que está aqui. É um pouco muito de matemática, mas se você quiser pensar de uma forma mais simples, para onde essa prova vai chegar, ela quer dizer a seguinte coisa: sigma tem a ver com 1, está aqui. 1 menos sigma tem a ver com 0, está aqui. Eu vou assumir que esses dois números são diferentes. Então, essa soma aqui dessa linha é diferente da soma da segunda linha aqui. Ao assumir que esses dois números são diferentes, é impossível você, nessa matriz, ter 3 taxas iguais. Então, vamos olhar agora para as pessoas brancas e as pessoas negras, a mesma equação que a gente tinha ali antes, e vamos começar a pensar que o compass já é calibrado para precisão, que é isso aqui. Então, isso aqui é igual entre pessoas brancas e pessoas negras, que é o que está aqui nesse resultado. Então, se isso é igual e eu divido uma equação pela outra, eu vou chegar nessa expressão aqui. Só que ao chegar nessa expressão aqui, eu tenho que dizer o seguinte: olha, a taxa de incidência para pessoas brancas é diferente da taxa de incidência para as pessoas negras. O que é que isso quer dizer na prática? Mais pessoas brancas ou negras cometem crime, que é uma realidade do mundo não causal. Então, se essas duas taxas são diferentes, e isso aqui é uma função bijetora, vai ser impossível você ter igualdade em precisão e ao mesmo tempo ter igualdade em revogação. Porque esse número aqui vai ser diferente por par. Vai ser diferente daquele outro número aqui. E isso é uma brincadeira assim um pouco simples, né? Assim, se você meio que for reescrevendo isso, talvez quem não seguiu pode usar isso depois, mas meio que mostra que essa noção de justiça exatamente com taxas iguais não é possível. Porque se eu reescrevo o FPR como sendo A vezes B e FPRB como sendo C vezes D aqui, né? Se eu assumo que esses dois números são diferentes, é impossível ter algum tipo de igualdade nessa expressão aqui, né? E essa impossibilidade meio que começou a motivar o que é que a gente pode fazer nessa área.
Entende? Tipo, isso leva um pouco para os slides finais, que embora o problema é difícil, existem soluções. E as soluções são descritas num livro como esse, que estão saindo agora, que falam justamente sobre justiça em aprendizado de máquina, que é o livro que eu uso na matéria, né? Que vai escrever todo o problema e vai trazendo assim, olha, existem soluções pensando em causalidade, que é uma área muito da moda em aprendizado de máquina. Existem soluções se eu começo a exigir não que as taxas são exatamente iguais, mas eu consigo talvez assumir que eu tolero alguma quantidade de erro. E tudo isso está descrito aqui. E só para terminar, é um problema difícil, porque envolve a sociedade e as consequências. Entende? E dados e modelos de computação são bem difíceis de entender. Então isso foi meio que chamando minha atenção ao longo do tempo. E se quiser falar mais sobre isso, é só me procurar. Obrigado.